Bom, galerinha, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei quando que você vai assistir essa lição, mas eu sei que você vai ser muito abençoado por participar conosco. Nós estamos aqui na última lição, o 13º sábado, a última história da lição desse trimestre. Na verdade, são duas histórias, e são histórias muito bacanas. A nossa lição de hoje vai falar sobre consequências trágicas. O que será que é isso? O que será que isso levou a acontecer? Mas para a gente começar, nós temos uma equipe bem bacana aqui, a Clarinha, o Jean, a Luísa, a Kaline e o Davi Dorval, beleza? O verso áureo dessa semana, lê pra gente, Jean, qual que é o verso áureo dessa semana? Ele fala assim: o rei, muito abalado, foi para o quarto que ficava sobre o portão da cidade e começou a chorar, andando de um lado para o outro, e clamava: Ah, meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera tivesse morrido em seu lugar. Ah, Absalão, meu filho, meu filho. Bom, a gente já viu que é uma história triste. Tem alguém chorando nessa história. Mas a gente vai voltar um pouquinho nessa história e vamos tentar entender o seguinte. Quando a gente faz alguma coisa errada, Jean, vamos supor que eu atravesse o sinal vermelho. O que pode acontecer se eu atravessar o sinal vermelho? Bom, você pode levar uma multa, pode acontecer um acidente, pode acabar matando uma pessoa, sofrendo um acidente. Beleza. E se eu tirar uma nota boa na escola? O que pode acontecer se eu tirar uma nota boa? Pode ganhar elogio, presentes, passeio, coisas de bom. Veja então o seguinte, tudo que a gente faz na vida tem consequência. Se eu fizer uma coisa boa, eu vou ter consequências boas. Se eu fizer coisas ruins, a chance de eu ter problema é muito alta. E a gente está estudando a história de um rei que foi um grande rei, mas que era humano como todos nós. E cometeu alguns problemas, cometeu alguns deslizes. E esses deslizes trouxeram consequências bem trágicas para ele. Um dos deslizes que ele teve foi querer olhar para uma pessoa que não deveria olhar. Davi olhou para a mulher de outro homem. E a consequência foi trágica. Ele se arrependeu, Deus perdoou, mas o que diz lá em 2 Samuel? Olha só o que Davi falou. Deverá pagar 4 vezes o preço da cordeira, porquanto agiu sem misericórdia. Beleza. Quando Davi viu que tinha errado, ele deu um julgamento, ele deu um juízo e ele falou, vai ter que pagar 4 vezes. E agora vem a história de Davi. O primeiro filho de Davi ele perdeu quando nasceu o filho de Betseba e já morreu, bebezinho. Mas o tempo passou e Davi se esqueceu daquilo que ele tinha dito. Mas Deus não se esqueceu. Algum tempo depois, um outro filho de Davi, chamado Amnon, ou Amon, como dizem alguns, se apaixonou pela sua irmã. Tudo errado. O Amnon se apaixonou pela Tamar. E ele falou assim, olha, aquela menina é muito bonita, aquela menina é muito bonita, aquela menina é muito bonita. E ele foi pedir conselhos para um amigo. E ao invés do amigo falar para ele assim, mano, deixa disso, para com isso, isso está errado. O amigo dele deu conselhos para ele fazer o que era errado. E o Amnon, então, planejou toda uma situação. E lá no meio da situação, o Amnon cometeu um pecado muito grave, que foi um estupro. Ele fez algo de mal para sua irmã. Nesse meio, nessa história aqui, o irmão da menina que foi abusada se chamava Absalão. E ele falou assim, essa história não vai ficar barata. Falou para a irmã dele assim, fica quietinha, fica na sua, não se mete nisso que eu vou resolver isso para você. Passaram-se 2 anos. E Absalão um dia chegou para o rei Davi e falou assim, rei, eu queria fazer uma festa com todos os meus irmãos. O rei deixou, falou, vai lá, faz a festa, vai se divertir. E quando chegou na festa, Absalão mandou matar Amnon. Matou, aí Davi perdendo o segundo filho nessa história. E quando ele matou o irmão, o castigo para quem matasse alguém, qual que era? Morrer. Então Davi deveria ter mandado matar Absalão. Mas Davi ficou com dó. E ele pensou assim, eu também cometi coisas erradas. Eu estou sem moral aqui para poder fazer alguma coisa. Mas ele tinha que fazer algo. O que ele fez? Expulsou Absalão. Algum tempo passou.
O Absalão falou assim, eu preciso voltar para Jerusalém. Chamou um outro amigo, que era o tal do Joabe, e ele falou com o rei, é uma história bem longa, a gente vai encurtar aqui, porque nosso tempo é bem curtinho, mas Absalão voltou, Davi aceitou de volta Absalão. O tempo foi passando, e toda essa história aqui leva mais ou menos 10 anos. No final de 10 anos, Absalão falou assim, agora eu acho que eu sou um cara bem importante. As pessoas gostavam de Absalão, porque ele era bonitão, ele tinha um cabelo compridão, ele cortava cabelo uma vez por ano. Cada vez que ele cortava o cabelo dele pesava mais ou menos 2 quilos a 2,5 quilos cada vez que ele cortava o cabelo. As pessoas gostavam de Absalão. E Absalão falou assim, eu acho que eu posso virar rei. E Absalão, então, reuniu um exército e falou assim, agora eu vou lá, eu vou destituir Davi e eu vou virar um novo rei. Absalão foi, só que alguém avisou Davi, falou, Davi, estamos com um problema, o seu filho está fazendo uma revolta. O que Davi fez? Juntou todo mundo da cidade, deixou uns poucos na cidade e fugiu da cidade. Fugiu e foi em direção ao deserto. Enquanto isso, Absalão e seu grupo de homens chegou até a cidade. Quando ele chegou na cidade, ele tinha um conselheiro dele que era Aitofel. E ele tinha um segundo conselheiro que era amigo de Davi, que era o Uzai. Ele chegou lá em Jerusalém e falou assim, peraí, deixa eu ouvir agora os conselheiros para ver o que eu posso fazer. Durval, continua para nós aí, o que aconteceu? O Absalão perguntou para o Aitofel, o que eu faço? Conta para nós aí. Bem, Aitofel aconselhou Davi a ir para cima e junto com o exército dele e atacar Davi. Já Uzai, que era amigo de Davi, que estava lá como um espião, né, acabou indicando que Davi era um homem experiente, um homem sábio em guerras, e que não devia estar dentro do exército, que ele devia estar um pouco mais longe, um pouco mais escondido. Então, ele aconselhou a ter cautela. E acabou que Absalão acabou escolhendo o conselho de Uzai. Perfeito. Aí Absalão pegou um exército, depois, e foi atrás de Davi. E quem ganhou essa batalha? Bem, Davi ganhou e... E qual foi a consequência disso? Bem, um general dele, né, que agora não me recordo o nome. Joabe. Acabou que ele acabou encontrando ali Absalão pendurado na árvore, lembra? Ele tinha o cabelo grandão. Com os cabelos. O cavalo dele, a mula dele passou, ele ficou lá com o pescoço pendurado no galho. O que Joabe fez? Matou ele. Matou, beleza. Ó, história trágica. Com essa brincadeira, Davi perdeu vários filhos, o seu reino ficou abalado, tudo por causa de um pecado. Mas tem uma segunda historinha também bem legal. O tempo se passou e um dia o Davi estava lá no seu reinado sem fazer muita coisa. O que ele resolveu fazer, Luísa? Contar o povo. Para que ele precisava contar o povo? Porque Deus mandou, não foi? Não, Deus não queria que ele contasse o povo, não. Foi Da cabeça dele. Foi da cabeça dele, porque... da cabeça dele. Ele falou assim, eu sou um cara poderoso. Eu tenho muitos soldados. Eu quero saber quantos soldados eu tenho para saber qual é o tamanho do meu poder. Não foi isso? Sim. Aí ele chamou o general. Como é que chamava o general dele? O Joabe. Falou, Joabe, vai lá e conta o povo. O Joabe ficou feliz com essa história? Não. Mas ele obedeceu? Não. Obedeceu! Lógico! Ele era funcionário obedece. Não, Joabe obedeceu, mas Davi não obedeceu. Mas Davi não devia ter feito isso. E daí o Joabe foi lá e contou. E quando ele foi lá e contou o povo, quantos homens eles tinham? Tinha 800 mil homens. Isso, tem algumas versões que dizem 1.100.000, e das tribos de Israel, e ele tinha mais 400 ou 500 mil da tribo de Judá. Resultado, Davi tinha 1,5 milhão de homens. Era muita gente, hein? Era muito soldado. Só que aí Davi falou assim, não devia ter feito isso. Foi mal. E daí o que aconteceu? Aí Deus deu 3 opções para ele. Isso, Deus mandou o profeta ir lá falar com ele e falou assim, escuta, você fez coisa errada, você vai ter que pagar o castigo. Vou te dar 3 opções. A primeira opção foi 7 anos de fome. Perfeito. Depois, a segunda opção era 3 meses dos inimigos atacando ele. Maravilha. E a terceira opção era que Deus mandasse uma praga para as terras. E qual Davi escolheu? Que Deus mandasse a praga. Por que Davi mandou a praga? Olha só, Davi falou assim, é melhor que eu fique
que Deus me castigue, porque Deus é bondoso, Deus é misericordioso. E daí o que aconteceu? O anjo de Deus foi lá e começou a destruir tudo. E o que Davi fez? Ele viu que o anjo estava chegando, Beleza. tentou comprar uma terra e oferecer um sacrifício para Deus, Maravilha. para que ele parasse. E Deus parou? Sim. Quando a gente faz alguma coisa errada, sempre a gente vai ter uma consequência. Mas o nosso Deus, que é um Deus de amor, que é um Deus de cuidado, que é um Deus misericordioso, Ele sabe que a gente vai ter as consequências disso, mas Ele está sempre disposto a nos ajudar. Que entendamos, cada vez que a gente for fazer alguma coisa errada, pense o seguinte, ó, isso aqui vai ter consequência. Isso aqui pode dar problema. E quando você for fazer a coisa errada, você fala assim, Deus, não me deixa fazer coisa errada. Me ajude para que eu não caia nessa tentação. Vamos orar? Querido Deus, obrigado porque aprendemos que o Senhor está sempre disposto a nos ajudar, mesmo quando erramos. Nos ajude a fazer a Tua vontade. Nos ajude a não cair em tentação. E nos leve logo para os céus, em nome de Jesus. Amém.